Quem nunca começou o mês dizendo assim, esse aqui vai ser o meu mês. Eu vou guardar tudo que cair na conta, não vou gastar com nada e no final do mês vou ficar despreocupado. Mas na primeira ligação é um amigo chamando para dar um rolê e começa a gastar tudo. Olha, eu não sei vocês, mas eu já sofri muito desse problema. Nesse vídeo eu vou te ensinar algumas estratégias para que a gente consiga passar um mês mais tranquilo, mais suave, sem aquele peso na consciência de meu Deus, o que eu fiz com o meu dinheiro? Mas antes de eu te dar a regrinha de ouro, te mostrar a estratégia qual a gente vai usar, a gente fez uma pesquisa a respeito das estatísticas de qual é a porcentagem de pessoas que conseguem guardar dinheiro ao longo do mês. E, gente, pasmem, 68% das pessoas não conseguem guardar dinheiro no mês, nem R$1. E pior ainda, mais de 55% das pessoas alegaram que se tiver um imprevisto de R$200 no mês, ou seja, tipo, meu carro quebrou, tive um imprevisto com alguma coisa na minha casa de R$200, não teria dinheiro para pagar. Então, sequer a gente consegue guardar dinheiro para um imprevisto, para uma consequência que a gente não está esperando. Então, aqui percebemos que o problema é estrutural. É da nossa cultura não passar o conhecimento para as próximas gerações. Isso é um problema tanto familiar, a gente não passa da nossa família o conhecimento de geração para geração, quanto institucional. Nem as escolas nos ensinam como lidar com o nosso dinheiro. Então aqui a gente tem um problema de gestão de recursos. Basicamente, tudo que entra no nosso bolso e tudo que sai. É aqui que a gente tem um problema, né? Então a gente precisa resolver essa relação. Nada mais é do que receitas versus despesas. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Dentro das receitas a gente tem dois pontos. A receita fixa e a receita variável. A receita fixa é tudo aquilo que a gente tem previsibilidade do que vai acontecer. Imagine que eu sou um trabalhador CLT, então eu confirmei um contrato na hora que eu fui entrar em uma empresa, e nesse contrato está dizendo que eu vou ganhar R$2.000 por mês. Bom, eu tenho a previsibilidade que todos os meses no dia tal eu vou receber esse salário de R$2.000. É previsível para mim que eu vou receber aquele valor. Agora, imagine que eu sou um vendedor de loja e eu ganho por comissão. Talvez eu tenha o meu valor fixo de R$1.000, por exemplo, um salário mínimo, mas eu tenho uma comissão. Então, dependendo do meu desempenho, da minha performance no mês, eu posso ganhar mais ou menos. Esse mais ou menos é a comissão, é a parte variável. Você não sabe se isso vai acontecer. A gente sabe que pode acontecer, mas talvez não aconteça. Então, essa é uma renda variável. Agora, quando a gente olha para o lado das despesas, a gente também tem os dois pontos, fixo e variável. Quando a gente fala de despesa fixa, a gente está falando de uma despesa que a gente já prevê que vai acontecer. Por exemplo, o financiamento do nosso carro, o financiamento da nossa casa, um seguro. Então é algo que a gente já firmou lá atrás e que a gente segue pagando todos os meses, é algo fixo. Agora, quando a gente fala de despesa variável, é aquela despesa que a gente não está esperando acontecer. Então, meu filho ficou doente, eu tive que gastar com remédio, eu passei mal, faltei do serviço, vou ganhar menos, eu nem vou ter o dinheiro para pagar esse remédio. É uma despesa variável que eu tive, é algo que eu não estou esperando, é algo que aconteceu no momento. Pode ser também aquele rolezinho no bar, aquele outro gasto que você tem ali no shopping. Então é uma despesa que você decide na hora, que não depende de lá atrás, é algo que está acontecendo no momento. Então aqui a gente tem receita fixa e variável e despesa fixa e variável. Então basicamente se sai melhor quem faz uma gestão mais eficiente do que entra e do que sai. Então você me pergunta, então onde que eu preciso prestar mais atenção? Onde é o problema de todo mundo? O problema de todo mundo é na despesa fixa. E é aqui que a gente precisa tomar cuidado. Esse cara pode arrebentar o nosso mês e pode fazer a gente passar dificuldades lá no final do mês. Então a despesa fixa, regrinha de ouro, hein, gente? Despesa fixa a gente não pode gastar mais do que 50% do nosso salário com ela. A despesa fixa é muito importante a gente colocar nossos gastos essenciais nela também. Gastos essenciais são todos aqueles gastos que a gente precisa fazer ao longo do mês, talvez não seja fixo. Por exemplo, conta de água, luz, telefone, gás. Então essas despesas não são fixas, elas são variáveis, mas você sabe que ela acontece, certo? Esse tipo de despesa é despesa essencial, a gente precisa ter ela. Se a gente não tiver, a gente não consegue continuar o nosso mês, a gente precisa ter roupa, a gente precisa se alimentar. Então isso é uma despesa essencial, ela precisa estar inclusa nesses 50%. Então de forma alguma, a gente pode passar 50% das nossas receitas, ou seja, se a gente ganha 2.000, 50% é 1.000, a gente não pode gastar mais do que R$1.000 com despesa fixa e essencial. E os outros 50% a gente vai destinar para duas coisas. Então dos R$1.000 que sobrou, 50%, R$600 dele a gente vai destinar para guardar. Mas daí você pode falar, Birk, meu Deus, é muita coisa, eu não consigo guardar isso hoje. Tudo bem, fica tranquilo. O importante é a gente almejar um objetivo. A regrinha que todo mundo passa, em teoria é aceita, é que a gente precisa guardar pelo menos 30% do nosso salário.
Mas se hoje eu tenho condição de guardar 10%, 5%, não tem problema. O ideal é a gente focar nos 30% e ir avançando com o tempo. Hoje eu consigo guardar R$100, que totaliza 10% do meu salário. Não tem problema, mês seguinte eu consigo guardar 150, no outro 170. E ao passo que você vai reduzindo os parcelamentos e suas despesas fixas, você vai ter maior condição de guardar mais ao fim do mês. E os outros 40%, meu amigo, aí você faz o que você quiser, gasta da forma que você quiser, sem preocupação na cabeça, certo? Essa regrinha vai garantir que a gente consiga guardar ao longo do mês e ao mesmo tempo gastar sem preocupação, sem chegar lá no final do mês e falar, meu Deus, eu não guardei dinheiro ainda, o que eu faço? Sabe? Então é essa regrinha que vai garantir que a gente consiga guardar e gaste despreocupado o dinheirinho que sobrou. Mas pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com a despesa fixa. É ela que é a grande vilã do nosso orçamento. A gente não vai passar mal lá no final do mês com um cafezinho, com dinheiro para pagar um lanche. Aquele desejo que a gente tem e a gente não consegue pagar é porque lá no começo do mês a gente teve uma despesa fixa que comeu 30%, 40% do nosso mês. Muitas vezes a gente paga uma fatura de cartão de crédito que é 40%, 50% do nosso orçamento. É óbvio que lá no final a gente vai passar dificuldades. Então não é o cafezinho lá no final do mês que está fazendo a gente passar apuros, mas sim a fatura do cartão de crédito que cobrou lá atrás. Então é com ela que a gente precisa tomar cuidado. Conforme o tempo vai passando, a tendência é que nossas despesas fixas fiquem maiores no nosso orçamento. Isso é porque a gente vai tendo sonho, a gente começa a querer comprar nossa casa, a gente quer sair da casa dos nossos pais, a gente quer casar, ter filho. E isso vai fazendo a gente ter mais despesas fixas, né? Então, quando a gente vai casar, a gente tem gente que já quer comprar casa, já quer comprar terreno, construir a casa. Isso é um peso no nosso orçamento muito maior do que uma despesa variável. Então, enquanto a gente está na casa dos nossos pais, talvez seja o melhor momento para a gente conseguir começar a guardar dinheiro, se planejar financeiramente. Porque nesse momento, basicamente nossos pais que estão gastando, tendo contas fixas, né? Eu, pelo menos, não sei vocês, mas eu tenho condição de guardar mais dinheiro porque meus pais pagam a conta de luz, pagam a conta de gás, de água. Então isso facilita para mim nesse momento. Então talvez seja o melhor momento para a gente começar o nosso planejamento financeiro para a vida adulta. Então nesse primeiro momento, a ideia é construir um planejamento financeiro que esteja dentro da nossa realidade e que se assemelhe com o nosso objetivo futuro. Mas daí você pode me falar assim, mas Birk, qual que é o meu objetivo? Eu nem sei o objetivo ainda. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre isso, como definir seu objetivo, como se preparar para um futuro gasto. Então o propósito desse vídeo, basicamente, é a gente conseguir se organizar no presente. É a gente deixar nossas contas em dia, a gente começar a ter aquela sobrinha de caixa para poder investir. E aí depois a gente vai começar a planejar o nosso futuro, nosso objetivo, com o que eu quero gastar. E aí para finalizar, eu vou te mostrar como os investimentos conseguem acelerar esse processo. Certo, gente? Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Por favor, me deem um feedback. É uma imensa dificuldade gravar esses vídeos para mim, porque é tudo novo, é tudo difícil, mas espero que vocês estejam gostando e que eu consiga contribuir com alguma coisa. Deem um like, compartilhem e se inscrevam aqui embaixo. É nóis!